Gil Carlos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre neurose e psicose, ok? E a minha formação, eu sou graduado em Teologia, Pedagogia, Serviço Social, sou pós-graduado em Neurolinguística, Neurociência, sou hipnólogo e também terapeuta holístico. E sobre neurose e psicose, nós vamos fazer essa introdução hoje, nessa primeira aula, para que possamos desenhar um pouco desse mundo da nossa mente, onde cada um de nós poderíamos aí descobrir e até entender se somos ou não neuróticos e psicóticos, ok? Vamos então aqui mergulhar um pouco no mundo da neurose e da psicose, onde nós vamos estudando aqui as estruturas clínicas, ok? De neurose, psicose, perversão, onde elas decorrem aqui do nosso complexo de Édipo. O neurótico e o psicótico, ok? O neurótico é aquela pessoa que sempre está tentando se rearranjar, né? O neurótico está sempre fugindo, ele está sempre buscando essa ideia, né, de um mundo interno onde ele precisa se resolver. A diferença de um para o outro é que o psicótico aqui, ele cria a outra realidade, ok? Então, substitui a realidade, né, repudia isso. É muito interessante porque o que está na base de neurose e da psicose, aqui com a gente, é essa base onde nós vamos estudar se é o mecanismo, se é a frustração decorrente da realização de desejos infantis. Então, uma coisa muito importante que nós precisamos observar nas estruturas clínicas de neurose e psicose é estarmos atentos àquilo que está sendo manifestado naquele que chega para você, né, aquele analisando, onde você terá que pesquisar, terá que perceber. E vamos, nessa caminhada, podendo perceber qual a diferença do neurótico que se apresenta e do psicótico, para que você não perceba de forma equivocada quando uma neurose se manifesta diferente de uma psicose, ok? Seguindo aqui, nós vamos então também entendendo esse aparelho psíquico, onde a ideia é que a gente possa fazer aqui uma explicação de Freud e uma de Lacan. Por que os dois aqui, então, estão compreendendo, né, essa estrutura desse aparelho psíquico dessa maneira? Freud entende o eu aqui, né, aquele que é pensado, ok? Ele entende o supereu, que é aquele pensante, uma instância valorativa, compara o eu ao ideal de eu, ok? Olha que interessante, exerce funções. Também isso, né, o que não é eu, né, nem supereu, aquilo que é, ok? Então, essa diferença de Freud para Lacan é que o eu para Freud, aquele que é pensado, para Lacan nós vemos que é o imaginário, né, lugar do eu e dos objetos. Interessante isso. O supereu para Freud tem aqui em Lacan o simbólico. Simbólico seria o quê? O mundo da linguagem, não é? No isso de Freud temos o real de Lacan, importante, realidade psíquica, impossível de ser representada, ok? Está fora do símbolo, não é? Sem nome. Isso, nós temos então uma lista, não é, de neuroses e psicoses que podem ser comparadas para que você possa, nos seus estudos, com o seu analisando, nessa análise se aprofundar, não é, em os sintomas neuróticos e os sintomas psicóticos. Importante isso, não? Em Freud, a gente vê aqui a ideia de que o rearranjo da realidade protege o sujeito do fragmento ameaçador. Olha que coisa! Mas na psicose há uma substituição, não é, da realidade. Aqui, ruptura com a realidade psíquica interna, ali uma ruptura com a realidade externa, ok? Aqui ele serve-se da fantasia na neurose ligada ao ego, não é, para remodelar a realidade com o qual restabelece a relação. Mas aqui, o que ele faz? Busca substituir essa realidade pela alucinação e pelo delírio.
cria uma outra realidade. Isso é muito importante, porque nós podemos usar alguns exemplos básicos aqui, exemplos simples, que seriam... o neurótico é aquele que, se você perguntar para ele quanto é 2 mais 2, ele vai dizer para você que é 4, mas ele sofre por isso. O psicótico aqui, nessa busca de substituir essa realidade, 2 mais 2 para ele serão 5, e ele vai manter essa afirmativa. Então, um exemplo muito simples para você diferenciar uma coisa da outra, seguindo aqui com um recalque que se impõe, mas aqui uma realidade que se impõe. Então, o neurótico, quando você faz essa busca, essa pesquisa para o neurótico, nós encontramos sempre nessa ruptura da infância, dessa busca, desse pregresso onde você vai explorar, ao contrário do psicótico, que seria a realidade se impondo. Ele tem dificuldade de lidar, ele tem dificuldade de viver com essa situação real. Há uma diferença que deve ser bem observada entre realidade e verdade. Todos nós vamos ter nossa verdade, mas nem toda verdade que nós vamos conservar, ela será tida como realidade, ok? O fracasso aqui se dá porque a pulsão sempre se impõe. Então, pulsão, instinto, ou impulso, que também pode ser trabalhado dessa forma. No neurótico, isso aqui vai sempre se impor. Então, aquilo que está na nossa estrutura psíquica precisa ser observado. Por isso, é importante, mesmo que você tenha uma visão lacaniana, de tentar tratar essa psicose para chegar à neurose, que caso você já observe isso, mas aqui é importante você investigar a infância, mergulhar um pouco nesse passado, nessa história pregressa do analisando, para que você encontre isso. Porque no psicótico o fracasso se dá porque a realidade sempre se impõe. Olha que coisa. Então, por isso eu disse e dei o exemplo de que 2 mais 2 são 5. Se impõe essa realidade, ele vai afirmar, ele vai manter isso. Vemos também outros exemplos muito comuns no mundo da psicose, quando você experimenta uma pessoa que diz para você, você olhou para o lado direito, e você está completamente focado, dirigindo, Então são aquelas mulheres, por exemplo, ciumentas, que elas percebem que você deu aquela olhadinha para o lado do retrovisor, ok? Mas a realidade dela vai se impor, quer queira você ou não, para o psicótico ou para a psicótica, ele vai afirmar que ele viu, que ele tem certeza sobre isso, ok? Não traz satisfação completa. Então, o neurótico, aquilo que vem de dentro do interno, que é pesquisado, não traz uma satisfação completa. Mas para o psicótico, não traz satisfação completa também. Por quê? Porque por mais que ele viva essa realidade, ainda assim ela não se satisfaz. Ele quer mais, ele busca mais, ele experimenta mais, ok? Não há uma solução satisfatória. Mas aqui na psicose, a realidade não é satisfatória. Então, não há uma solução, aqui a realidade não é satisfatória. Aqui na neurose, tarefa mal sucedida, não há um substituto ideal para o material reprimido. Mas na psicose, é uma tarefa mal sucedida, não há representação que crie uma realidade satisfatória. Percebemos aqui, então, o ideal para o material reprimido. E aqui uma representação que crie essa realidade satisfatória. Não consegue. O psicótico não consegue se satisfazer nisso de forma alguma. Seguindo a nossa lista, percebemos também que a entrada na ordem simbólica, aqui é um termo alemão, Begerraum, que diria interno, fora, aquilo que está excluído. E aqui seria também, na psicose, uma fora-clusão do nome do pai. A lei aqui fica fora. Então, esse Begerraum, que é uma pronúncia em alemão, ele está trazendo para nós
a mesma consequência de um neurótico para com um psicótico. Aqui a gente vê que é ordenada pelo nome do pai, pelo simbólico na neurose, nós teríamos uma comanda pelo gozo, pelo real. Então olha a diferença da psicose aqui para a neurose sendo manifestada. Aqui a lei, não é, está vinculada, ordenada, não é, pelo simbólico. Aqui o sujeito se sustenta no simbólico, então o neurótico é aquele que está sempre se sustentando no simbólico, as coisas que representam para ele. Isso tem uma intensidade, tem uma força muito grande, ok? Aqui na psicose, o sujeito se sustenta fragilmente no imaginário. Então, o que acontece muito nisso aqui? Os psicóticos, quando têm os seus delírios, eles buscam muito questões que estão vinculadas às suas crenças, às suas culturas, ok? Então, são pessoas, por exemplo, há casos interessantes, e eu tive um caso recente que podemos dividir aqui, que seria o filho, né, que foi maltratado pelo pai e ele sofrendo com isso, com essa identificação, com esse modelo a ser seguido, não é, de identificação, mas ele, por ter sido maltratado, o pai então vem a falecer. O que ocorre nisso? Ele, com esse recalque de neurótico, ele está tendo sintomas psicóticos. Então ele sonha, não é, com esse pai pedindo uma lápide para ele sonha com esse pai tentando matá-lo. Ok? Então ele procurou uma ajuda baseada exatamente nisso. Não é? Ele tem uma crença que quando foi perguntado por mim a ele, então, mas você acredita mesmo que o seu pai virá matá-lo? Já que ele morreu? Então que sofrimento, que dor que seria essa, ok? Que medo seria esse, se não um delírio? Bacana isso, né? Então aqui a gente segue também nessa pergunta que eles sempre fazem, os neuróticos. Que sou para o outro? Não é? A resposta vem na significação fálica, na forma do fantasma. Mas o psicótico, a pergunta, que sou para o outro, não se dá a entrada do significante, não é? O neuropsicótico, este é foracluído. Olha que interessante. O gozo aqui na neurose é regulado pela significação fálica, pela lei. Aqui na psicose, o gozo está à deriva, desregrado, sem lei. Não é? Aqui, o inconsciente está escondido, cifrado, ao ser tocado de alguma forma. Lapsos, sonhos, ok? Sintoma, intervenção, o sujeito aí se vê. Olha que interessante, uma neurose manifestada no caso que eu disse, não é? Migrando, se ele não se trata, se ele não faz essa análise, não é? Migrando para uma psicose. O inconsciente está a céu aberto, exposto, fora da cadeia significante, ok? Estando fora, o sujeito não reconhece o material como seu. Então, daí ele vendo esse pai, não é? Esse fantasma que quer matá-lo, que persegue, que quer que ele sepulte aquela ideia. Não é? E ele, recalcado daquilo que sofreu, daquilo que ele não teve como substituir, então ele passa por um material que ele acredita, né, ser como o seu. Na neurose, grande, o outro barrado pela lei, faltante, desejante, pós do sujeito, objeto de desejo, o grande outro sem barra, sem falta, gozador, posição do sujeito, objeto de gozo na psicose. Vemos aqui então que na neurose nós podemos então no declínio de Édipo entender que o ego se afasta desse complexo, ok? Originando então nele um recalque que pode ter dois destinos. Primeiro destino, destruição completa do complexo de Édipo, ok? O recalque ideal seria a normalidade. No segundo, repressão do complexo de Édipo, mantendo-o recalcado no inconsciente. Ora, o recalque mal sucedido que se manifestará mais tarde no sintoma seria no ato falho, no sonho. Olha que interessante então, uma neurose, como eu trouxe no caso,
que pode migrar para uma psicose, entende? Ato falho, no sonho. Então, daí eu contei essa história, não é, desse analisando, que traz aqui a suposta ainda ideia neurótica, porque ele tem consciência, não é? Mas permitindo ter uma ideia psicótica, porque no sonho o pai tenta matá-lo, ok? Então Freud afirma para a gente o quê? Que não existe uma fronteira nítida entre o normal e o patológico. O que isso quer dizer para a gente? De repente você não é normal, você é neurótico. De repente você é neurótico, mas acha que é normal, ok? Então não existe uma fronteira nítida entre o normal e o patológico. Então você pode estar sofrendo já de uma neurose acreditando estar normal. Ok? Por isso é interessante você perceber, você viajar nisso, não é? Porque você começa a se observar, começa a prestar atenção nas pessoas e aí você começa a perceber que nós vivemos num mundo, não é, de neuróticos. Só precisamos reconhecer quais são as nossas para poder lidarmos bem uns com os outros. Outra são os sintomas que trazem de forma distorcida os desejos infantis que resistiriam ao recalque. Então, nós vamos ver, né, nos adultos que nos procuram para uma análise, esses analisando, tendo aqui sintomas sendo trazidos, distorcidos, né, disfórmicos às vezes para a gente, da sua infância, daqueles medos em que muitas das vezes eles têm nas suas estruturas e não observam isso. Bacana? Lacan, então, no seminário 4 dele, ele diz isso aqui para a gente. Ele traz uma noção de recalque eficaz, que ligaria a entrada em ação da função paterna para substituir o desejo da mãe, liberando o sujeito da manifestação sintomática dos conteúdos que permanecem no inconsciente. Ora, na neurose, o analista deve recorrer à história infantil. Olha como a gente está dizendo isso. Então, quando você começa a perceber que ele traz esse conteúdo, né, daquilo que está sendo manifestado, que parece estar no real para ele, nós precisamos viajar nessa ideia de Lacan, buscando na sua história infantil esses recalques, né, porque eles serão recalques eficazes numa forma, não é, de tratamento, de cura, ok? Então ele diz assim, que nas análises dos neuróticos lidem de modo completo com o período mais remoto, a época da primeira eflorescência da vida sexual. Olha que interessante. E aí nós vamos percebendo pouco a pouco, quando o Freud então diz assim que o sentido do sintoma se liga diretamente a experiências vividas pelo paciente. Olha aqui como os dois, né, vão contribuindo para que a gente entenda a importância de mergulhar nesse mundo da infância. O sintoma vem se instalar exatamente ali, no lugar do trauma. A reconstrução dessa história, né, engendra um sentido capaz de eliminar o sintoma. Então, quando você pode levar essa pessoa, e isso é muito interessante, não é? Porque poderíamos aqui de modo de cada analista, não é? Ele investigar isso, trazendo, por exemplo, sem que seja necessário, às vezes, uma semi-hipnose, né, para que você mergulhe nesse inconsciente, mas nós podemos trazer essa realidade de forma consciente para que ele também possa ter essa consciência de mergulhar, de retornar. Geralmente, quando você pergunta o tempo, a idade em que essas pessoas conseguem lembrar de forma consciente, muitas das vezes dizem assim, olha, não me lembro 2 anos, 3 anos, não consigo me lembrar, não sei de nada da minha vida, né? Mas quando você às vezes vai permitindo, né, interagir, tirar aquele medo, né, que você vai analisando junto com ele, há uma possibilidade imensa de que ele vá trazendo essas lembranças. Bom, lembrei disso, lembrei daquela coisa, lembrei daquela casa, lembrei daquela brincadeira. E aí, né, nesse sentido, nós vamos trabalhando essas questões pouco a pouco com o nosso analisando. Cabe ao analista, então, investigar essa conexão.
que é particular de cada um dos sujeitos, ok? Algo aparentemente sem sentido encontra ressonância. Isso é que é importante para a análise, não é? Você fazer essa investigação e criar essas conexões entre o analisando, o analista, não é? Você trazer essa ideia dentro da terapia, esse manejo dentro da terapia, né, da análise, para com o analisando e o analista, para que ele possa perceber que você está junto com ele nessas conexões, sem julgamento, sem críticas, ok? Porém, um sentido último é impossível atingir, por mais que se ligue e religue, as lembranças do paciente são encobridoras. Olha que interessante, sempre ficarão pontos que permanecem intocados no trabalho da análise. Então, e esses pontos intocados ou intocáveis ali podem ser aqueles que vão levar esse analisando à sua cura. Por isso, nós vamos ver aqui a seguir, né, no decorrer da nossa aula, no decorrer dessa explanação, a gente vai percebendo, né, quando é que vai terminar essa análise, quando é que a gente vai conseguir chegar num ponto para ajudar essas pessoas. Né? E Lacan, então, retomando essa trajetória de Freud, ele pondera, olha, se não há um sentido último para o sintoma, se vai ficar sempre um resto impossível de ser simbolizado, o real que se articula ao gozo, ao fantasma, então, se não dá para mirar o sentido, onde situar o final de análise? Que coisa interessante, não é? Então, onde que vai terminar isso? Quanto tempo esse cidadão, esse analisando, vai ficar lá, ok? O final da análise está para além da produção de sentido, além do Édipo, da interpretação, não visa tanto o sentido, quanto reduzir os significantes ao seu não senso. O que quer dizer isso? Você nunca vai conseguir encontrar todos os conteúdos para resolver as questões trazidas pelo analisando. Esse mundo de neuroses e psicose é que nem sempre, talvez agora aqui, nesse momento, nós consigamos perceber aí que você está fazendo a sua autoanálise. Nesse momento, de repente, você começa a perceber, pulsando, quantas neuroses você tem. O quanto você já chegou à beira de ser um psicótico. E conseguiu se conter, conseguiu retomar essa ideia, ok? E aí, nós então percebemos que essa final de análise, ela vai sempre se estender. É ao longo de uma análise. Talvez essa pessoa passe por um tempo, que nós não podemos aqui mensurar se será 1 ano, 2, 3, 10 anos, ok? Final de análise, nós vamos entender um pouco mais como é que isso termina. Então, Freud fala aqui sobre psicose. Freud desenvolve sua teoria baseando-se em quê? Em Schreiber, outro alemão, que fez um estudo cuidadoso. Aqui, o que ele trouxe para a gente? Sintomas, não é? Sintomas de um neurótico que pode se transformar em uma psicose. Mergulhando nisso, nós encontramos aqui em Freud que parte da neurose, né, para pensar a psicose. Então, olha que interessante. Sintoma seria o quê? Sua neurose, ok? Dá sentido, delírio seria a sua psicose. Interessante isso, né? Então, o sintoma que dá um sentido, que dá um delírio. Então, será que você nunca percebeu? Será que nós nunca percebemos que os nossos sintomas começam a dar sentido que somos, às vezes, nesses delírios da nossa vida, não é? Psicóticos? E aí nós podemos observar algumas questões manifestadas em várias pessoas que podem estar, né, não aí num grau de psicose que ele não possa circular, porque essa é uma ideia. Se é psicótico, ele pode estar solto, né? Ele está por aí. Essa é uma ideia que a gente fica pensando, será que eu vivo ou convivo com psicóticos? Sim, sim.
né? Eles podem estar naturalmente trabalhando, pode ser esse professor aqui, entende? Dando aula para vocês, olha o meu olhar para vocês, ok? Então, eu posso estar nos meus delírios. E nós podemos perceber, sabe, aquela pessoa completamente intolerante que uma gota de água que cai no seu sapato, de repente ele explode, ele pode estar num delírio psicótico, ele já pode estar, não é, bem encapadinho disso e não está percebendo, ok? Ele pode estar fora da realidade, né? Uma gota de água no sapato dele pode trazer a ideia, né, de que aquele couro daquele sapato vai manchar, ok? Então nós temos que ter muito cuidado e observar muito bem isso, né? Parte da neurose para pensar a psicose. Se temos muito mais neuróticos do que imaginamos, imaginemos então os psicóticos por aí. O que o delírio então de Schreiber diz aqui? Ele teria sido designado por Deus para gerar uma nova raça. Olha aí um delírio, né? Então nós vamos perceber e vamos encontrar isso no nosso dia a dia, né? Pessoas, por exemplo, aqui que vão mergulhar no mundo, por exemplo, das suas crenças limitantes, ok? Deus quis que eu fizesse isso, Deus quis que eu dominasse aquilo. Então nós vamos encontrar, por exemplo, aí nesse momento, né, que estamos vivendo nessa pandemia, pessoas, né, que vão delirar em curas, né? Tiveram aí que ser revisto as ideias, as divulgações, por exemplo, né, de pessoas que estavam dizendo que algumas plantas, que alguns chás eram capazes de curar o Covid, né? Então, pode ser uma psicose, porque a psicose não pode ser só entendida aqui como uma loucura, ok? Nós podemos ter ideias psicóticas. Você pode perceber que às vezes alguém pode sugerir a você uma ideia psicótica, né, de algo que parece inocente à primeira vista, ok? Então, olha bem, ele teria sido designado para gerar uma nova raça humana. Ele teria que ser a mulher de Deus. Olha aqui essa história, né, que nós temos aqui em Memórias de um Doente dos Nervos de 1905, né? Então, isso aqui foi interpretado por Freud exatamente que era um delírio de defesa contra o homossexualismo. Então, para que ele aceitasse essa realidade, né, de ser homossexual, o que ele precisou fazer? Ele precisou acreditar nessa ideia de que ele estava sendo homossexual porque ele precisaria casar-se com Deus e ser a mulher de Deus, ok? Aqui, para Lacan, a psicose ela decorre, né, de uma carência de função paterna. A ideia que nós temos que ter aqui em Lacan é exatamente isso, né? Ele entende que a psicose pode ser gerada a partir dessa ausência, né, ou dessa presença que é necessária do pai, mesmo que quando ele está ausente, ok? Então, a gente vai seguindo aqui na psicose que tem uma pré-história, ok? Nessa pré-história é que você precisa investigar, é onde você precisa buscar uma análise, né, com calma, né, com dedicação, com concentração naquilo, nos detalhes, né, que o seu analisando traz, ok? Por quê? Porque o significante não está no outro para o psicótico, ok? Está no próprio sujeito. Isso é extremamente importante. Nós precisamos ver aqui que a tarefa primordial do psicótico está na reconstrução da sua história. Então, isso é algo que o analista precisa estar muito atento. Olha, o significante não representa o sujeito, né? Como na neurose para um outro significante. Então, ele tem essa noção, ele tem essa condição aqui, não é, primordial de ter que analisar essa história. Bacana? Essa pré-história. Neurose e psicose. Nós então temos que entender aqui ainda que enquanto Freud parte da lógica da neurose, ok? Enquanto ele parte da lógica da neurose, né, pelo simbólico, para tratar a psicose, Lacan inverte isso, ok? Ele inverte por quê? Porque
esse caminho, tratando a neurose a partir da psicose, ele entende então que a psicose está além do simbólico, né? Que está no campo real. Então, neurose simbólica, psicose real, ok? Aquilo que nós, então, já trabalhamos aqui, e é muito importante, muito interessante que você, pegando essa pré-história, analisando essa pré-história, né, você consiga perceber isso. Muitas das vezes, o que nós vamos perceber? Que talvez você já tenha um psicótico ali na sua frente, porque ele está trazendo uma ideia, né, de que tudo que ele está dizendo, e aí eu vou trazer um caso interessante aqui, para ilustrar isso. Uma analisando me disse o seguinte, ela falando do marido, e aí ela justifica e começa a dizer, não é? Mas ele é desse jeito mesmo, não tem como. Olha que interessante. Ela estava dizendo, não é, que o marido era isso, que o marido era aquilo, que o marido não conseguia, que o marido tinha problema, mas ao mesmo tempo, gente, olha o que ela diz. Mas ele é assim, é eu que tenho que me adaptar ao jeito dele, não é isso, não é... Entende? Percebe que o real que ela estava trazendo já estava, não é, no campo, não é, no qual ela não conseguiu perceber aqui, que Lacan inverte esse caminho tratando a neurose a partir da psicose, entendendo que essa psicose está além do simbólico, né? Está no campo real. Quer dizer, ela estava nesse delírio, acusando e ao mesmo tempo acreditando que essa acusação era a si mesma, porque ela deveria tratar e trabalhar aquilo para corrigir em si mesma essa dificuldade de relacionamento com o seu esposo, ok? Na neurose, uma parte da realidade psíquica é eledida, mas não desaparece, ok? Então nós percebemos o quê? Que ela continua percebendo a ordem aqui simbólica. Essa realidade é guardada secretamente, ok? Na psicose, não. A realidade desaparece completamente aqui, né, dando lugar a um mundo real, quimérico, singular do sujeito. Ou seja, tudo que ele manifesta, tudo que ele faz, ele acredita sem essa percepção, né, que isso é parte dele, né? Eu sou o problema, eu sei que eu é que consigo, então eu não sou homossexual, né? Eu sou a mulher de Deus. Olha que interessante. Então ele acredita nisso, para ele é real isso, né? E ele tira esse foco, né, supostamente desse símbolo que seria ser um homossexual. Bacana? Seguimos aqui então. O recalcado pertence à ordem simbólica. Ok, uma solução de compromisso. Encontra então aqui um meio de se expressar pelo sintoma. A recalque, então, o retorno do recalcado. Na psicose, não. Aquilo que não foi simbolizado reaparece no real. Olha que interessante, não é? Não há compromisso com o simbólico. A relação aqui, não é? Ela é uma relação do sujeito com o mundo. Se dá no plano imaginário, especular, ok? Instrumenta um discurso capaz de manter esse laço social. Por isso a gente colocou a ideia de que você sempre vai encontrar aí alguém no meio social, não é, desenvolvendo uma psicose, não é, talvez mergulhando nesse retorno a uma neurose, mas muitas das vezes manifestando as suas psicoses. Na neurose, a fala é dirigida ao outro. O que acontece? O neurótico, né, ele está sempre dizendo dessa alteridade reconhecida, não é? Ele está aqui semelhante numa relação de identificação, ok? A comunicação é povoada de incógnitos, né, ou de incógnitas do tipo, será que ele me ama? Você vai encontrar muito isso, não é? Você pode dedicar, você pode fazer o máximo a uma pessoa. De repente, ele olha e pergunta, será que ela me ama? Ou ele também pode dizer, o que será que ele quis dizer com isso? Não é? Então, eu me reporto aqui e gosto muito, né, desse Lacan, que contribui, que colabora com Freud, né, quando ele diz, na minha formação de neurolinguística, a importância da comunicação. Não é? Seria uma ideia de que eu quero
aquilo que você não quer que eu queira. Olha que coisa interessante, não é? Eu quero aquilo que você não quer que eu quero. Então, na psicose, a fala é dirigida ao outro especular. E o que a retorna é a própria mensagem. O psicótico não tem dúvida do que o outro diz. Não há uma questão sobre o sentido. Então, nós vemos muitos conflitos porque, na verdade, eu quero que você faça aquilo que eu quero fazer, que você não quer. Né? Então, nós temos essa dificuldade. O psicótico está sempre vibrando nessa ideia. Não é? Quando você não faz o que ele quer, ele acredita que há um problema com ele porque você não quer realizar aquilo que é dele. Mas ele acredita sim que isso tem algo, não é, que ele precisa descobrir, tem algo dentro dele, tem algo manifestando nele que ele vai precisar, com certeza, investigar melhor. E aí ele fica nesse círculo vicioso, não é, e não se encontra nessa cura. Aqui nós temos um recorte, não é, de uma apresentação de pacientes. O que acontece? Olha que quadro mais interessante esse aqui, não é? Que vocês vão poder olhar com calma, pesquisar em detalhes. Não é? Aí é uma mulher, ela então sai para ir ao açougue, não é? E quando ela passa por alguém que ela acreditava ser perverso, não é? Ela diz, fui ao salsicheiro, né? E aí ela escuta isso, porca. E ela acredita e ela sente que ele disse porca, ok? Olha que interessante isso. Na psicose, o gozo está à deriva. O ser do sujeito permanece a serviço do gozo do outro. Então ela acredita nisso, olha, tipo, eu ouvi ou senti que ele disse porca. A mensagem porca vem do real. Vem de onde? Vem dela mesma. Então nós temos dificuldade de lidar com um psicótico, né? Nós temos dificuldade de lidar com aquele que perdeu essa noção do real. Por quê? Porque ele escuta, ele sente, ele vê coisas que são dele mesmo, mas ele não consegue ter essa consciência de que isso vem dele mesmo. Então ele tem essa dificuldade em relação com o outro, ok? Aqui nós percebemos, então, que fica, né, nesse ponto, né, esse ponto de point the caption, que seria um basta, né, uma ideia de dar um basta, né, na psicose, né, que está fora cluído. O sujeito não acede à ordem simbólica. Então, não se dá da articulação entre o significante e o significado. Bacana? E que interessante isso. Os registros do real e do imaginário carecem de uma amarração, não é? Carecem de uma ideia com o simbólico, que é dada por esse point the caption aqui, ok? Desse basta, dessa procura pela articulação entre o significante e o significado, ok? Olha aqui a referência do sujeito: neurose inconsciente, psicose, delírio, perversão, fetiche. Não é? Seguimos aqui nessa linguagem que eu disse. Aqui o analista ele vai intervir. Na neurose, o analista pode intervir, né? Ele pode pontuar, ele pode interpretar junto com o neurótico, mas na psicose, de forma alguma, ok? Aqui o analista ele vai ser um secretário, né, desse alienado, ele vai contribuir, ele vai viajar nessa história que ele traz, ele vai permitir isso, né, para que ele sinta essa proteção, sinta esse acolher, né, porque nós estamos falando daquele ponto do gozo, ok? Então, o delírio é o quê? O delírio seria uma tentativa de cura e não uma doença. Então, esse delírio do psicótico, esses surtos psicóticos, não é, são uma tentativa de cura. Muito interessante. Não uma doença, não é uma manifestação de doença, mas uma tentativa de cura. Algo que só o analista, né, saberia ter esse olhar
para ajudar e auxiliar, então, um psicótico, ok? O delírio é um modo de lidar com a castração, oferece aqui ao sujeito, o psicótico, a possibilidade. Então, isso é muito importante. Quando você vai tratar um psicótico, você precisa oferecer isso, possibilidades, não é? Ainda que precário. Não é? Então, de vínculo com o outro. No dizer de Lacan, um vínculo frouxo, ok? Pelo qual o sujeito investe a sua tentativa de cura. O delirante aqui, à medida que constrói uma significação, insere no laço social. Então, olha que importante. Quando você está ali lidando com um psicótico, você tem que fazer com que ele perceba que esse mundo não é um mundo doentio, não é um mundo de alienados, ok? Haja vista que nós temos aqui no hospital aí de Barbacena, né, nas internações clínicas, pessoas que foram internadas porque eram tristes. Né? Temos uma carta de 1911 que narra muito bem isso. Numa oportunidade, vocês terão acesso, né? Mas basta pesquisar isso nas redes sociais, no YouTube, no Google, que vocês vão encontrar essa informação. Né? O horror. Né? O trem que ia para Barbacena já foi chamado do trem doido, ok? A significação, então, do delírio é de uso exclusivo do psicótico. Olha que interessante. A significação do delírio é de uso exclusivo do psicótico. Então, não interfira. Né? De forma alguma você deve, né, querer dizer para esse psicótico que aquilo não é a realidade em que ele acredita, ok? Ainda que o analista julgue compreender isso, a produção delirante está e não deve ser interpretada. Esta não deve ser interpretada, não é? Nem nomeada ou articulada. Ela não pertence a uma linguagem comum. O mundo do psicótico não é uma linguagem comum. Então você precisa aprender a lidar, a delirar. É como se você estivesse tratando ali uma criança que fantasia, né, a sua brincadeira, né, e você entra naquele mundo, naquela fantasia, né, e participa e cria junto com ele, porque assim você vai saber em que mundo ele está se situando, ok? Sobre essa demanda, nós vamos aqui encerrando praticamente a nossa aula de hoje, né? Vamos chegando aqui nesse ponto, né? Neurótico. Ele demanda saber, né? Demanda saber o quê? Sobre o enigma do seu sintoma, ok? Obsessivo, sou ou não sou? Histérico, sou homem ou sou mulher? Mas o psicótico, ele já demanda uma demanda de abrigo. Olha que interessante. Proteção contra o gozo avassalador. Esquizofrênico, no nível do corpo. Delírio erotomaníaco, ok? Paranoico, no campo do outro. Delírio persecutório, ok? Então, na psicose, o analista é suposto protetor, ok? Um não gozador, suposto entendedor que se passa. Então, olha a importância desse analista em uma análise com um psicótico, nessa demanda de busca com neuróticos e psicóticos. Os diagnósticos. Aqui nós temos um grande conflito, um grande problema seríssimo, principalmente aqui no Brasil, não é? Quando nós vamos nos confrontos, nesses conflitos da clínica médica com a clínica psicanalítica. Por quê? A clínica médica, ela visa aqui sintoma-doença. A clínica psicanalítica, sintoma-sujeito, ok? Por quê? Olha as características de diferença uma da outra. Clínica médica. Você vai lá, CID-10, DSM, classificação de doença. Doença, né? Uma coisa moldada já, uma coisa séria, né? E aqui você vai no universal, no a priorístico, evidências clínicas, ok? Paciente, objeto, médico, fora, ok? Mas na clínica psicanalítica não. Nós temos totalmente uma estrutura clínica para poder investigar esses sintomas, né, nas suas estruturas, né? O particular, ou seja, não é uma coisa universal. Você não coloca todo mundo igual aqui.
né? Aqui é o suspenso, aqui é posição do sujeito, né? Aqui é paciente sujeito, aqui é analista incluído e não fora como médico. Você é o louco, você é o psicótico, né? Os métodos nós vemos que são objetos de estudo, né? Que seriam organismo na clínica médica, na clínica psicanalítica inconsciente, estratégia. Aqui os médicos vão usar aí, os psiquiatras, a estratégia medicamentosa, mas nós vamos abordar esses sintomas, ok? Procedimentos. Esses procedimentos seriam aqui na clínica médica, observação, lá, livre associação, dialética, ok? Aqui, na técnica, anamnese, exames clínicos, laboratoriais, mas lá, entrevistas preliminares. História, aquilo que a gente viu, né? Precisamos conhecer a história. A história das pessoas são de extrema importância para a clínica psicanalítica. Finalidade, na clínica médica, remoção do sintoma, mas aqui na clínica psicanalítica nós temos a direção da cura. Os parâmetros, quadro sintomático, lá na clínica psicanalítica nós teríamos estilos de defesa. Então, olha como podemos perceber isso. Direção da cura. Na neurose seria o quê? Retificar, né? Destituição subjetiva pela travessia da fantasia, redução do gozo, reorganização desses sintomas em direção a uma criação própria do sujeito. E na psicose? O acolhimento. Então, percebam, né, aqui nessa palavra já dá para você fazer uma diferenciação muito importante na direção da cura de um neurótico e um psicótico. Acolhimento do sujeito mantendo o significante. Podemos lembrar uma frase aqui, né, que Freud disse, a cura pelo amor, ok? Os significantes que trazem, buscando ordená-los para possibilitar construção de sentido, ok, gente? Ressignificação do delírio, estabilização do sujeito. Então Lacan dá uma contribuição aqui. Todos os nossos discursos não passam de defesa contra o real. E Lacan fala, se serve dessa topologia, ok? Para mostrar o contorno do real, né? Um real implicado no gozo do ser, diferente do gozo fálico, né? Um gozo regido pela pulsão de morte, ok? Comandado pelo supereu, né? Sob a égide do imperativo goza, né? O lugar do gozo é o lugar das repetições, né? Onde há repetição, há gozo. Bacana? Aqui nós temos as bibliografias que podem ser pesquisadas, de onde nós tiramos o nosso estudo de hoje, a nossa aula de hoje. Aqui eu deixo um livro muito interessante e importante. Nós temos vários, mas uma observação que eu faço. Estude primeiro um livro, né? Daquele que é o pai da psicanálise, daquilo que você pode tirar uma contribuição, né? Leia, releia e torne a ler para que você depois possa procurar um outro livro, né? Porque eu percebo que às vezes o aluno, nessa sede de conhecimento, você indica 3, 4 livros, sabe o que acontece? Leia a introdução e não dão sequência. Então leia esse livro, Neurose, Psicose e Perversão, né? Este livro aí reúne em um único volume textos espalhados ao longo de mais de 30 anos de pesquisa clínica, né? Que lançaram os fundamentos das estruturas clínicas freudianas, neurose, psicose e perversão, ok? Essa é a minha contribuição de hoje, né? Espero até o nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, né, que a gente dê sequência sobre essa introdução de neurose e psicose. Aqui vamos pincelando pouco a pouco, vamos estruturando essa ideia de pesquisa sobre os nossos analisandos, a nossa busca por sermos um analista no futuro e encadeando essa trajetória de conhecimento sobre neurose e psicose. O meu boa noite a todos, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até!